Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Quero convidá-los então a abrir o texto bíblico para 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. Nós estamos estudando o epílogo do livro. 1 e 2 Samuel são um livro só. Se a gente for olhar, é muito fácil continuar a leitura deles e eles têm essa continuidade. E o livro de 2 Samuel, então, ele vai até esse finalzinho, e a partir do capítulo 21 até o capítulo 24, nós temos o que nós chamamos do epílogo do livro, é um momento onde o cronista, ou o narrador, para ser mais preciso, ele vai olhar alguns pontos da vida de Davi. Ele não faz parte da história linear do livro, mas ele precisa, então, focar em alguns aspectos da vida de Davi, e podemos dizer que o ponto máximo do livro de 1 e 2 Samuel está no capítulo 22. Então, nós vamos entrar agora no que nós chamamos o ápice do livro, dos dois primeiros livros de Samuel, onde Davi olha para toda a sua vida e ele louva o Senhor, ele adora o Senhor pela fidelidade de quem este Deus é. Eu estava propondo pregar esse sermão em dois momentos e terminarmos assim, mas hoje vamos fazer apenas o primeiro versículo, estendendo até o versículo 4 do capítulo 22. O texto bíblico diz: Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Davi, então, está nas suas últimas palavras, seus momentos finais agora, se despedindo, e a obra final, as últimas palavras, é algo que diz muito sobre a vida daquela pessoa. A obra final de um compositor como Beethoven, que escreveu, William, me ajude, 12 sinfonias? 10? 9? E a 10ª? Meio ali, né? Fiquei na dúvida agora. Mas o William está dizendo, ele que é a autoridade aqui. 9 sinfonias. Coincidentemente, né, o Mahler também escreveu 9 sinfonias. E a obra final de um compositor, antes de enfrentar a morte, costuma ser ao mesmo tempo comovente e reveladora. Por exemplo, nessa sinfonia que eu falei para vocês, a 9ª Sinfonia de Gustav Mahler, escrita pouquinho tempo antes da sua morte, ele começa, interessante essa sonata, essa sinfonia, que ele começa com uma reflexão sobre uma sonata de Beethoven que ele havia tocado na juventude, e as primeiras notas dessa sinfonia foi uma peça que ele tocou ainda quando muito jovem, e ela termina com notas suaves que lentamente se desfazem. E assim termina. Para quem já ouviu Gustav Mahler, você vai perceber essa imersão. Quando o Leonard Bernstein, que é um regente bem querido, ele foi executar essa obra, ele disse o seguinte: parece que Mahler aqui, quando ele estava escrevendo essas últimas palavras, ele estava experimentando desintegrar-se, virar poeira cósmica. E diferente da música de Mahler que a gente acabou de ouvir, o último cântico de Davi revela seus pensamentos e sentimentos mais profundos. Mas ao invés de silêncio, o que ele faz? Ele expressa louvor jubiloso a seu Deus que é eterno, fiel e imutável. Não há silêncio, há louvor, há alegria.
E 2 Samuel 22 contém o que parece ser a composição final do rei Davi, rei de Israel, um poema destinado a resumir os livramentos da sua vida. Ele é um testemunho da graça, da fidelidade de Deus. E esse salmo é quase idêntico, ou este cântico, ao Salmo 18, que é o mais longo dos salmos especificamente atribuíveis a Davi, e segue o padrão de um salmo de ação de graças. O que seria um salmo de ação de graças, já que a gente pode comparar com o Salmo 18? Há um resumo introdutório, depois o salmista relembra uma crise, ele invoca o Senhor o livra, e por fim Davi expressa gratidão por tudo que o Senhor fez por ele. E essa é a maneira que podemos viver em gratidão, porque nós olhamos para Deus e as crises vêm na nossa vida. O que nós fazemos? Invocamos o Senhor. O que o Senhor faz? Ele nos livra. E por fim, podemos então expressar nossa gratidão por tudo que o Senhor fez. Quando olhamos para a nossa vida até aqui, é exatamente isso. Quantas coisas não passamos para chegar até aqui. Quanta coisa, meus amados irmãos, não estamos passando agora. E estamos aqui. Que a nossa vida seja cheia de gratidão por tudo que o Senhor fez, pela bondade do Senhor. Diferente da maioria dos salmos de ação de graças, que relembram um livramento específico, esse salmo de Davi relembra uma vida inteira de livramentos. Isso é bondade do Senhor. O salmista diz, versículo 2, ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha rocha, em quem me refugio. Nesse salmo, meus amados, Davi canta sobre a sua própria experiência de vida, e nós também podemos cantar e louvar e adorar sobre como o Senhor nos livra. É verdade que há momentos na vida em que tudo parece tremer, e nós sentimos isso. Você já esteve num desses momentos, num desses dias? O chão que parecia firme se abre debaixo dos pés, o emprego acaba, a saúde falha, a amizade trai, o coração que batia confiante se encolhe de medo. Quando morei em Santos, eu já tive essa experiência, aproveitei para quê? Para virar surfista. Assim, peguei um bodyboard, ou na minha época conhecido como morey. Alguém conhece o bodyboard como morey? Ali, tem uma surfista ali, né? Os surfistas conhecem os termos, né? E eu peguei um morey, né? Porque eu nunca consegui ficar de pé numa prancha, mas aquele dia eu vi uma ressaca. Alguém conhece o termo ressaca? Acho que agora é mais comum. Não havia ninguém na praia, era um dia bem nublado, nem água, né? Nem na praia, nem na água, mas tinha água. Nem água, nem na água, eita, nem na água. Somente ondas de 3 a 5 metros de altura. Aquilo era fascinante. Aquelas paredes de água que iam se formando, uma atrás da outra, era um poder, era algo tremendo. Depois de passar pela arrebentação, isso eu aprendi, que é um desafio para o surfista. Eu olhei e vi aquele primeiro paredão veio. Falei, essa é a minha primeira onda. E eu virei, comecei a remar. Na primeira onda, um morey embicou, né? Ele deu aquele bico, entrou com o bico na água. A onda explodiu em mim,
a cordinha presa no meu pé arrebentou de tanta força da água me jogando para um lado, o Morey para o outro. Eu fiquei rolando 1 minuto debaixo da água, e quando eu subi, eu já estava muito longe da praia, muito longe. Eu não tinha onde pôr o pé, e aquela sensação foi terrível, porque eu tentei ver, deixa eu ver, e eu desci muito e não achei o fundo. E eu precisava então nadar, eu tentei nadar, mas toda vez que eu tentava nadar, eu ficava mais longe, eu não saía do lugar. Até que um surfista, um outro, de verdade agora, né, foi até mim. Ele trouxe a prancha. Falou, achei a tua prancha. Né? Me jogou a prancha. E eu peguei a pior onda que podia, não uma grande, né? Falei, deixa eu ver a próxima. E fui a trancos e barrancos até voltar à praia. Quando eu pisei na areia, eu redescobri a sensação de estar vivo. Para agora eu estou vivo. Sabe quem conhecia essa sensação? Davi. Essa sensação é bem dele. Ele viveu noites escondidos em cavernas, noites, fugindo como um criminoso, quando na verdade era o rei ungido por Deus. Foi caçado pelo próprio sogro, ameaçado por vários soldados, foi alvo em várias batalhas, traído pelo seu próprio filho. Davi conheceu a vida sem chão. Talvez você ainda não conheceu, mas ela existe. E existem momentos da nossa vida que nós podemos passar por esse momento. E é dali, desse lugar de perseguição e de vitória amarga, que Davi levanta a voz, não para cantar sobre a sua coragem, não para exaltar sua esperteza ou a sua inteligência militar, mas é para dizer, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É isso que ele diz. Talvez você sinta que as ondas da vida estão te dominando. Você pode sentir que está além da sua capacidade. Bem-vindo a esse mundo. Pode sentir que está se afogando sobre a pressão da vida. Podem ser ansiedades, podem ser perdas, pode ser culpa. Talvez você nem consiga dar o nome a elas, mas você está lutando para lidar com isso. Segundo Samuel 22, é Deus te levando até a praia, colocando seus pés no chão, para você sentir o terreno firme debaixo de você, ao descansar pela fé em Deus, a rocha. E o primeiro ponto que eu quero desenhar aqui para os amados é que Deus é a rocha em meio às ruínas. E aqui nós temos essa reflexão de Davi sobre a vida no versículo 1. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O contexto aqui é quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Segundo Wiersbe, um dos comentaristas, provavelmente esse cântico, que ele não é colocado em ordem cronológica, ele aconteceu provavelmente antes do adultério de Davi. Provavelmente esses acontecimentos vieram depois das vitórias que Davi teve sobre os filisteus. Mas o que é interessante nesse primeiro versículo é que Saul é mencionado separadamente dos inimigos de Davi. Embora Saul houvesse tratado Davi como inimigo e o considerado como tal, Davi não pensava da mesma forma. Para os homens de Davi, Saul era inimigo dele, mas Davi não o via como seu adversário. Na maioria das vezes, eram essas pessoas que consideravam Davi seu inimigo, mas não necessariamente Davi era o inimigo deles. E aqui ele separa as coisas. Assim,
o texto nos oferece uma forma de ler a história, uma maneira de compreender o que está acontecendo em nossas vidas. Vamos ler o trecho de novo. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o chifre ou o poder da minha salvação. Ele é o meu alto refúgio, o meu abrigo e o meu salvador. Dos homens violentos, tu me salvas. O que vocês notam aqui? Que a palavra que se repete aqui vez após vez, qual é? Meu. A palavra é meu, mas não é sobre Davi. É Davi dizendo: o Senhor é tudo para mim. Ele é meu, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo para mim. Ao longo da minha vida, sempre foi Deus quem me protegeu e me salvou. Isso é um cântico de gratidão. O Senhor é minha rocha. E o Senhor é minha rocha, é o refrão desse cântico. Várias vezes essa ideia vai voltar enquanto estudaremos 2 Samuel 22. Não apenas sobre o cântico, mas ele é repetido no meio e perto do fim. Olha o versículo 32 deste capítulo. Ele diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é o rochedo, a não ser o nosso Deus? E ele faz esse comparativo. O versículo 47, ele diz: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. E a ideia aqui é de Adonai, Sili, que diz: o Senhor é minha rocha, Sali, aliás. É como uma tempestade desabando numa aldeia frágil, as casas se dissolvem, as palhas dos telhados e as telhas voam, mas há um penhasco imenso no meio do vale, ele não se mexe, pode chover o quanto for, o penhasco permanece, assim é o Senhor. A ideia é de um dos salmos muito conhecidos, agora de Moisés, que ele diz, Salmo 90, que diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, e tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E essa comparação de Deus com a rocha é algo muito da essência de quem Deus é, um Deus absolutamente imutável. Imagine Moisés, ele tinha então que agora levar todos aqueles 600 mil homens, mulheres, crianças ao deserto, e ele vagou no deserto por 40 anos. Ele foi o pastor que mais fez funerais na face da terra. Vamos colocar aí mais, eram muitos funerais, ele viu aquela geração inteira morrendo, um após outro, de forma que ficou só ele e mais Josué e Calebe, apenas poucas pessoas, e toda aquela geração morreu. E eles, enquanto estavam dando a volta no deserto, o que estava à vista de Moisés? As montanhas, Monte Horebe, Monte Hermon. E eles então tinham aquelas montanhas, e é interessante que aquelas pessoas iam morrendo, mas o cume das montanhas permaneciam intactos, firmes, imutáveis. E é por isso que Moisés diz: tu reduzes o ser humano ao pó, e dizes: voltem ao pó, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi,
e como a vigília da noite. E ele vai descrevendo essa brevidade humana e essa eternidade de quem Deus é, um Deus que não muda. Davi sabia, a política muda, os exércitos mudam, os impérios mudam e até os amigos mudam, mas Deus não. Ele é a rocha, estável, inabalável, eterno. Essa é uma verdade que tem que consolar as nossas vidas, porque podemos sim sofrer traições, podemos perder tudo e o mundo ele vai mudando, mas nós podemos olhar para um Deus que nunca muda e que é fiel cumpridor das suas promessas. No hebraico aqui, essa rocha, o Senhor é a minha rocha, fala de estabilidade, algo firme em meio ao caos. Para um homem acostumado a se esconder em cavernas, essa imagem era vívida, porque, meus amados, as grandes rochas em uma terra desértica, e era o contexto de Davi, forneciam sombra contra o sol escaldante, permitindo que os pequenos oásis florescessem. James Boyce escreve: de modo semelhante, um homem viajando pelo deserto, nas horas mais quentes do dia, pode encontrar sombra na rocha e sobreviver para continuar sua jornada. É com essa ideia de abrigo que Isaías capítulo 32, versículo 2, fala de um rei justo, como abrigo contra o vento, como ribeiros de água em lugar seco, como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Assim o Senhor foi a rocha de Davi, restaurando-lhe as forças durante seus anos de perseguição e exílio. Os oásis florescem para aqueles que se refugiam no Senhor, para aqueles que se guardam no Senhor. Talvez a nossa vida seja um deserto, e os desertos fazem parte da nossa vida. O próprio Cristo, nosso Senhor, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para que fosse tentado. Foi no deserto que Deus formou Moisés, foi no deserto que Ele trabalhou na vida de muitos desses homens, a qual nós admiramos, e nós também vivemos períodos de deserto em nossa vida. Mas, nos desertos da vida, há a rocha que é Cristo, onde nós podemos nos abrigar e onde os oásis florescem. Não se trata, portanto, de poesia vazia. Para um homem que se escondia nas cavernas em En-Gedi, a rocha era literal, sombra no calor do deserto, abrigo contra o inimigo, e assim por diante. Davi olha para aquela experiência física e diz: assim é o Senhor para mim, esse é o meu Deus. Então, meus amados, não se preocupem, este Deus, o Senhor, é a rocha em meio às ruínas, em meio ao deserto. Também eu quero dizer para vocês que Deus é a fortaleza no meio da guerra. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Eu quero que vocês gravem essas três frases que vão nos ajudar a estudar o capítulo 22 inteiro. Toda vez que você lê 2 Samuel 22, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. E o texto então diz: o Senhor é minha fortaleza. Fortaleza aqui é mais que uma rocha, é uma cidadela, é uma muralha alta, é refúgio que não cede ao cerco. Davi não está dizendo apenas que Deus é firme, mas que Deus é impenetrável. Quando o inimigo pressiona, quando o medo tenta invadir, Deus é a fortaleza que não abre os portões. Ele diz: eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu sou a fortaleza que não abre os portões.
A rocha também servia de fortaleza para os fugitivos contra os inimigos. Davi foi perseguido por Saul e depois por seu filho Absalão. Embora tenha se escondido em cavernas rojosas como Adulão e Engedi, era Deus quem realmente o protegia. Do alto da rocha, ele podia olhar para baixo, seguro, enquanto seus inimigos não conseguiam alcançá-lo. E veja o detalhe mais uma vez, e eu repito, Davi não fala em termos gerais, mas pessoais. Ele não diz, o Senhor é uma fortaleza. Ele diz, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é uma fortaleza. Isso muda tudo. Meus amados, teologia só se torna vida quando a gramática troca o artigo definido pelo pronome possessivo. Não um Deus, não o Deus, mas o meu Deus. Cada um de nós aqui precisa entender que Cristo morreu não pelos pecados. Cada um de nós precisa confessar que Cristo morreu pelos meus pecados. Foi na cruz do Calvário que Ele pagou o alto preço pelos meus pecados, de forma que Ele se torna o meu Salvador, e não só um personagem da história. Às vezes as pessoas são muito crédulas, elas dizem, eu creio que Jesus morreu na cruz, mas precisamos dizer que Cristo morreu na cruz por mim, pelo meu pecado. Foram os meus pecados que o cravaram na cruz, e Ele tem que ser o meu Deus, e não um Deus. Esse Deus que é visto na natureza, por meio de tudo que Ele criou, esse Deus que é visto em nossa consciência, precisa ser o Deus revelado pessoalmente a nós, o meu Deus, o meu Salvador, a minha fortaleza, o meu libertador. E, meus amados, este Deus é o libertador das mãos da morte. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Libertador é aquele que abre a saída onde não havia porta. É o general que chega no último instante. Preciso repetir? É o Théoden chegando em Gondor. Gostaram? Só para relembrar. Tá? É a mão que puxa da beira do abismo. Davi sabia disso. Quantas vezes ele não parecia encurralado, sem saída, numa conspiração inevitável, numa batalha perdida. Mas Deus fez um caminho. E aqui nós aprendemos, o livramento de Deus nem sempre é antecipado, mas nunca atrasa, Ele chega. Pode parecer que Deus chegou na última hora, e talvez tenha mesmo, mas Ele nunca falha, Ele nunca falhou. Isso nos traz algo que precisa ser refletido, não é da maneira que pensamos, nem no tempo que esperamos, é no tempo dele. E esse tempo, enquanto isso não acontece, eu vou dizer para vocês, servir a Deus é um desafio grande. E aqui precisamos ser honestos, se estamos falando de livramento. Servir a Deus não é fácil. Ser crente no meio acadêmico é remar contra a maré. Ser cristão na política é enfrentar um sistema que tratora. Esse tratora é uma palavra que eu inventei nesses dias, estou falando bastante ela. Né? É um sistema que tratora, que esmaga valores, que despreza a verdade. Ser fiel no trabalho é escolher a integridade quando todos escolhem um atalho. O mundo não aplaude fidelidade, o mundo aplaude sucesso. Se você for bem-sucedido, não importa, você vai ser aplaudido por crentes e descrentes. Mas o mundo nunca aplaudirá fidelidade, nunca. Nunca espere que o mundo aplauda por você ser fiel.
É muito capaz de ser o contrário. Muitas vezes ele o ridiculariza, ele o persegue. O cristão não é celebrado, é ridicularizado, não é exaltado, é esquecido. Olho para o nosso irmão que bateu o carro. Nem sempre é fácil. Estava pensando nele. Bateu o carro e eu dizendo, irmão, fica firme no Senhor. Vamos lá, eu estou com você. O que você precisar, eu quero poder estar com você. Se for preciso eu te ajudar no Uber, eu vou te ajudar. Mas a gente vai ter que vir para a palavra de Deus juntos. Porque é o único meio que eu conheço da gente conseguir resolver as crises da nossa vida. Então venha, vamos caminhar junto, vamos caminhar na presença do Senhor. Talvez longe a gente vai desanimar e a gente foi feito para estar junto. E essa palavra que pode nos encorajar. Olhe para os nossos missionários, César e Irani, 2 dos nossos missionários. Ele me escreveu hoje, amados irmãos, eu não vou conseguir imitar o Sérgio, vou tentar aqui. Amados irmãos, o culto ao nosso Deus foi maravilhoso. Adoramos o Senhor com... é um sotaque espanhol, não estou conseguindo. Adoramos o Senhor com reverência e alegria. Participaram só 2 pessoas. Eu e a Irani. Hoje foi o primeiro dia de culto deles. Cadê ele? Está aí? Não está? Oh, man. O que está acontecendo com meus slides? Tem a foto, depois eu mando para vocês. Está lá? Ele diz assim: com nossas fraquezas, procuramos fazer o que corresponde, fazendo as coisas como para Cristo e não como para os homens. Ele me escrevendo hoje. Oramos e pedimos aos irmãos que orassem. Entregamos os convites com simplicidade, porém com amor, organizamos o lugar de adoração. Dedicamos o tempo necessário para o preparo da mensagem e também para ter os xerox do estudo para os participantes. Arrumamos inários e o aparelho de música, Bíblias, fizemos cafezinho e chá. Por que temos de estar tristes? Finalmente, sem tirar a responsabilidade do homem, não é Deus quem amolece ou endurece os corações? Estamos contentes de poder servir ao Senhor, ainda que ninguém tenha participado. E pela graça do Senhor, vamos continuar anunciando a sua preciosa palavra. Muito obrigado pelo apoio com as suas preciosas orações. Aí eu escrevi para ele: meu amado irmão, os pequenos começos fazem parte da grande obra de Deus. Não se preocupe não. Contem com a gente aqui, Igreja Batista Calvário ama vocês. Aí ele respondeu: Pastor Júnior, obrigado pelas orações e pelo cuidado. Está lá? Acharam, minha equipe hoje está... eu amo vocês de paixão. Está lá? Ele me mandou a foto, que a esposa dele tirou, né? Então, ali do primeiro culto deles, irmão Irani, orem por eles, orem pelos nossos irmãos aqui que passam, e vamos caminhar juntos neste refúgio, nesse abrigo que é esse nosso Deus. Mas, meus amados irmãos, não se preocupem, porque é justamente nessas horas que a palavra de Deus faz eco. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. Deu para ouvir um pouquinho isso nas palavras do nosso missionário? O Senhor é minha rocha, ainda estou confiando nele. Meu resultado foi bem pequenininho hoje, um bom começo. Se eu estivesse lá, não teria sobrado uma gota de café. Teria tomado tudo. Teria mandado fazer mais. Mas Deus é fiel, Ele cuida de nós. E a hora certa vem, esses momentos fazem parte, o livramento nunca falha, o livramento de Deus nem sempre vem cedo, nem sempre chega no momento de acharmos ideal, muitas vezes ele parece atrasado. Os amigos de Daniel só viram a mão de Deus depois de entrarem na fornalha. Não é verdade?
Pedro estava preso, acorrentado, guardado por soldados. Só então um anjo abriu a porta da prisão. E o próprio Cristo, o Filho amado, entrou na morte. Só no terceiro dia a pedra rolou e a vida venceu. Deus pode até chegar na última hora, mas Ele nunca falha, nunca. Ele é o meu libertador. Ele é a fortaleza da minha vida. Ele é o refúgio onde nos guardamos. E isso muda tudo. Podemos suportar perseguições, zombarias, batalhas injustas, porque a nossa esperança não está em portas abertas pela política, pela academia, pela oscilação do mercado. A nossa esperança está no libertador que abre portas que não existem muitas vezes. A rocha simboliza o solo firme no qual o crente pode permanecer. Davi cantou isso no Salmo 40. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando parecia que Davi iria sucumbir ao perigo mortal, Deus, Ele mesmo, foi a rocha que o manteve de pé. E esse é um apelo para nós. Vamos permanecer na rocha. Não entre nos bravios mares aí, sem pé, sem fundo, sem nada. Fique firme na rocha. Ele vai nos segurar. Ele é a fortaleza no meio da guerra. Ele é o libertador dos braços da morte. E aí, meus amados, onde nós buscamos segurança? Onde? Onde que nós buscamos segurança? Essa é uma das perguntas mais profundas e filosóficas. Lembra que lemos, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Lemos isso no início da nossa escola bíblica dominical. Esta pergunta você precisa responder. Onde você busca segurança? Pegue um tempo essa semana, vá para um canto, pode ser uma lanchonete do McDonald's, senta num canto sozinho, pode ser numa montanha, onde você quiser, desde que você fique você e Deus. E você vai fazer essa pergunta: onde que eu encontro segurança na minha vida? Onde estão as bases da segurança que sustentam a minha vida? E você vai fazer essa pergunta até você achar a resposta dela, porque da resposta dessa pergunta depende a sua vida. Depende a sua vida. Olhemos para nós, onde nós buscamos segurança. Uns confiam no dinheiro, mas basta uma crise para que ele se evapore. Outros confiam na saúde, mas basta um diagnóstico para que ele se vá. Outros ainda confiam na imagem, no status, na reputação. Mas todos são frágeis como casas de palha diante de uma tempestade. Não podemos segurar essas coisas, meus amados irmãos. Não podemos nos apegar nelas. Você precisa ter o seu refúgio na rocha, que é Cristo. Nós precisamos nos agarrar na cruz. Porque senão não estaremos seguros, e basta o vento para nos desanimar. Eu não entendo porque muitas pessoas buscam refúgio fora de Cristo, porque muitos perdem de estar na palavra do Senhor, semana após semana. Eu falei, onde estão essas pessoas? Será que eu sou tão fraco assim? Porque eu não posso ficar longe. Mas elas ficam semanas após semanas, e eu me pergunto, o que está acontecendo com elas? Não podemos, irmãos. Precisamos, se vamos viver esse capítulo 22, e a minha proposta, porque eu poderia ter pregado esse capítulo inteiro em um sermão, mas eu falei, não, pregar esse salmo é fácil, vivê-lo é o trabalho de uma vida. Davi aqui teve que esperar muitos anos para escrever isso. Foi ou não foi? Em desertos, em cavernas, fugindo do sogro.
Alguns de vocês vão fugir de mim um dia, se forem candidatos. Falei isso porque minha filha não está aqui, cara. Ela me mataria. Então tá, mas tá, piada horrorosa, vamos continuar. Foi terrível, foi terrível. Davi nos lembra, só Deus é rocha, só Deus é fortaleza, só Deus é libertador, e aqui precisamos ser honestos. Você pode conhecer as palavras certas, pode ter crescido na igreja, pode ter nascido na igreja, viu aqueles que nasceram na igreja? Não sei como, mas tem casos. Pode cantar hinos sobre a rocha, rocha eterna, foi na cruz, é um dos meus prediletos, mas a pergunta é, ele é a sua rocha? Davi tinha um relacionamento pessoal com Deus, sendo separado por ele por meio do seu chamado. Deus o chamou, Deus o ungiu, Deus o escolheu. Para dizer o que Davi diz sobre Deus, também precisamos de uma relação salvadora com o Senhor Jesus. Ele nunca vai ser a sua rocha, Ele nunca vai ser a sua fortaleza, Ele nunca vai ser o seu libertador se Ele não for o seu Salvador. Nos termos da aliança de salvação de Deus, é necessário vir a Deus como pecador, reconhecendo e sentindo sua indignidade e lançando-se em sua graça. Diz, Senhor, não tenho nada, o Senhor é tudo para mim. Quando diz, Ele é meu, Ele é meu, Ele é meu, é que o Senhor é tudo para nós, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é Cristo, eu não troco Cristo por nada, porque tudo que eu tenho é Ele. Essa ideia, esse relacionamento com Deus firmado em sua palavra e confirmado na experiência pessoal, tornou o cântico final, as últimas palavras de Davi, tão diferente do de incrédulos como Gustav Mahler, da sinfonia, que termina num silêncio e não há louvor, não há adoração, não há nada, só silêncio. Pela fé pessoal, Davi não apenas conheceu a salvação do Senhor, mas também pôde invocá-lo em oração. E se queremos viver vidas de gratidão, nós vamos ter esse resumo, nós vamos ter o próximo elemento que é a crise, nós vamos invocar o Senhor há de nos responder, e aí vamos ter uma vida de gratidão. Gratidão e crise, sinto de lhe dizer, andam bem pertinho uma da outra. E assim ele canta, invoco o Senhor digno de louvor, e serei salvo dos meus inimigos. Versículo 4, invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. E aqui está uma das marcas principais daqueles que podem chamar Deus de minha rocha e meu escudo. Eles clamam a Ele em oração, certos de que Ele os fortalecerá e os livrará da angústia. A grande verdade de hoje, portanto, meus amados, Deus é a rocha inabalável que concede segurança, libertação e força em todas as nossas batalhas. Davi canta não apenas sobre quem Deus é, mas sobre quem Deus foi para ele. E o convite para nós hoje é o mesmo: levantar um cântico de confiança. Quem é Deus para você? Uma agenda, um dia da semana, um dia de vir na igreja, ou a sua rocha, a sua fortaleza, o seu libertador. Talvez, meu irmão, você esteja como Davi também, sem saída, não vê perspectiva, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja. Talvez na vida familiar, na fé, na saúde, na vocação. Você olha e não vê perspectiva, mas há um Deus que é libertador. Ele transforma as nossas vidas. Becos em passagens, vales em estradas, cruzes em ressurreição. Portanto, não desanima. Não desanime. O sistema pode tratorar, mas não pode esmagar a rocha. O inimigo pode pressionar, mas não pode quebrar o escudo. A morte pode ameaçar, mas não pode parar o libertador. Quero dizer para você, nesse chamado do capítulo 22, você está confortável?
saia da sua zona de conforto e venha para a luta. Nós estamos em guerra. Vá para a luta. Está com medo? Vá com medo. Deus é maior que o nosso medo. Ou melhor, vamos deixar isso mais bíblico. Quando os inimigos nos cercarem, podemos repetir com ele, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. Rocha aqui fala da estabilidade, algo firme em meio ao caos. É a rocha no deserto. Fortaleza, uma cidadela que é inacessível ao inimigo. Nada vai acontecer com você se Deus não o permitir. E Ele é libertador, aquele que abre a saída no momento do aperto. Davi aqui não usa apenas uma figura, mas várias, para deixar uma coisa clara: Deus é segurança em todas as dimensões da vida. Vamos orar. Altíssimo Deus, o Senhor que é a nossa rocha firme, a nossa fortaleza invencível, nosso libertador, ouvimos a Tua palavra que nos lembrou que só em Ti há segurança. Confessamos que tantas vezes buscamos apoio e confiamos em coisas que se desmoronam, riquezas, saúde, amizades, poder. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Ajuda-nos a aprender de Davi cantar também, que o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Que esta verdade não seja apenas doutrina em nossos lábios, mas vida em nosso coração. Assim eu peço que o Senhor nos dê avivamento, Senhor, para aqueles que estão frios na fé. Eu quero agradecer, Pai, por cada um dos Teus filhos que o Senhor trouxe aqui hoje à noite, como alegra a igreja ter cada um deles aqui hoje à noite. Eu peço que o Senhor firme os seus passos. Eu oro por eles, Senhor, pedindo que o Senhor firme os seus passos, que possamos caminhar na Tua palavra, que esse momento seja sagrado, que o Senhor seja o mais precioso bem que nós temos. Eu peço, ó Deus, que o Senhor fortaleça os cansados, encoraje os abatidos, desperte os indiferentes. Senhor, mostra-nos Cristo, a rocha eterna ferida por nós, para que possamos beber da água da vida, e leva-nos, Senhor, a viver em uma confiança inabalável, a lembrarmos, ó Deus, de que o Senhor é a nossa rocha, até que vejamos face a face aquele que é o nosso escudo e a nossa salvação. A Ti seja glória para sempre, em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém.